Bem-vindos ao What's on My Desk com a Viviane Souza. Hoje eu queria concentrar em Romanos 4, versículo 19 a 21. E diz assim: sem se enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. E estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu acho tão lindo aqui que Abraão, ele faz algo que muitos de nós não fazemos. Porque sempre que nós enfrentamos desafios, nós temos a tendência a entrar no medo, a nos concentrar no problema, né? Às vezes a gente sente que não pode respirar. A gente fica ansioso, a gente entra em pânico, a gente permite que o problema seja tão forte na nossa vida que nós não conseguimos ver mais nada, não é? E Abraão nos ensina algo bem diferente aqui. Eu acho lindo que ele se tornou para nós o pai da fé, porque ele conseguiu crer em meio a diversas dificuldades, a grandes problemas que ele enfrentou, que ele viu. E eu gosto que diz aqui, Abraão escolheu reconhecer o problema. Eu acho interessante que ele diz ali, ele reconheceu o fato, ele não negou o fato, ele não negou o problema, ele encarou de frente. E ali diz assim, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, ele já tinha 100 anos, que ele estava velho, ele reconheceu que Sara já era. Ali não conseguia sair mais nada. Ele reconheceu o fato, mas eu acho interessante que, mesmo ele tendo reconhecido e visto o fato, que ele reconheceu que ele não tinha poder em si mesmo para fazer cumprir aquilo que Deus havia dito que ia fazer. Porque ele reconheceu que o problema, que a verdade é que ele não tinha o poder ou a vitalidade, o que era necessário, mas Deus tinha. A promessa não foi Abraão que fez, Deus fez. Então o que Abraão fez? Ele não negou os fatos, mas ele também não se deteve nos fatos. Ali se diz assim, mesmo assim ele não duvidou e nem foi incrédulo. Mesmo assim quer dizer, ainda que, ou no entanto. Então o que quer dizer? Abraão reconheceu o fato. Eu vou ler só para você entender isso. Seu corpo estava praticamente morto, ele tinha 100 anos de idade e o ventre de Sara estava morto. E aí diz assim, no entanto, embora todos os fatos diziam algo diferente, Abraão não vacilou por incredulidade. O que Abraão fez aqui? Ele nos ensinou o que nós temos que fazer quando nós enfrentamos as dificuldades, e todos nós enfrentamos. Não é? E quando nós nos enfrentamos, nós nos sentimos exatamente como ele se descreve, sem vitalidade, sem condição de cumprir ou de fazer aquilo que Deus havia prometido. Não é? Ele diz, eu entendo, eu reconheço que eu tenho um problema, que eu estou velho demais, que o meu corpo já não tem mais como fabricar um filho, como produzir um fruto, que Sara já não consegue mais. Eu entendo isso, eu reconheço isso, eu não estou negando isso. Mas aí ele não parou ali. Ele virou, né, e disse, mas eu estou plenamente convencido de que Deus é poderoso. Então, ele não parou no fato, ele concentrou em Deus, ele focalizou em Deus. Que Deus é que havia prometido, ele é que ia cumprir o que ele prometeu. E acho lindo que ele diz exatamente isso no versículo 21. E estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Você precisa voltar o seu foco para Deus. Nosso problema é que a gente reconhece Deus e focaliza no problema. Abraão não fez isso. Abraão reconheceu o fato, reconheceu o problema, mas focalizou em Deus. Pôs os seus olhos, a sua fé, a sua confiança em Deus. Seu foco estava no poder de Deus e não no dele. Ele reconheceu que ele não podia fazer, mas Deus podia.
Hoje você precisa reconhecer que você não pode fazer o que Deus prometeu. Não é você que vai cumprir o que ele prometeu. Deus vai cumprir o que ele prometeu, porque ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para fazer. Focalize no poder de Deus, naquilo que ele prometeu que ele vai fazer, porque ele vai fazer. Amém? Então não se concentre no problema. Reconheça o problema. Reconheça que você não tem capacidade de resolver, mas que seu Deus é maior e ponha o seu foco nisso. Focaliza no que Deus vai fazer, no que Ele é poderoso e que Ele vai fazer. Graham Cook, um autor, disse assim: nós damos poder àquilo em que focalizamos. Então, o que você está dando poder hoje? Ao seu problema ou a Deus? Se você focalizar no seu problema, ficará angustiado e deprimido. Se você concentrar em Deus, você vai descansar. Então, reconheça o seu problema, mas focalize em Deus. Não é você que vai cumprir o que Ele prometeu. Ele tem poder para cumprir o que Ele prometeu. Deus te abençoe.